para quem eu não tive o privilégio de encontrar. Meu nome é Daniel, prazer estar aqui com vocês essa manhã. A gente vai conversar sobre o Charles Spurgeon, conhecido de forma geral por quem sabe o nome dele, já ouviu falar, mas no seminário, no meio teológico, como o príncipe dos pregadores. O que eu não imaginava com tanta clareza e profundidade, antes de poder explorar a vida dele, é que ele é alguém que tem profunda relação com a oração, que escreveu e falou muito sobre isso, e como a gente vai ver aqui, o ministério dele é bastante marcado por isso, de forma que seria justo até dizer que é uma ênfase dele. Ele é alguém bastante consciente do que é a oração e do poder dela. Ele é encorajador. A gente vai ver aqui que ele tinha a chamada Boiler Room, que era um subterrâneo da igreja dele, em que as pessoas oravam antes do culto começar e durante o culto, para que o Senhor movesse os corações ali. Ele era bastante entusiasta disso, tanto pessoalmente, na prática dele, quanto alguém que, ensinava sobre isso. É interessante que o Spurgeon é uma dessas unanimidades no meio cristão. Você, independente da sua preferência teológica, da sua história, ele é alguém que as diferentes vertentes reconhecem como alguém sério, alguém que tem bastante a ensinar, mais ou menos como os nossos personagens que a gente conversou aqui no finalzinho de junho. Ele é um dos pregadores mais influentes da história. Tem bastante coisa publicada dele e sobre ele. E a vida dele, como a gente vai ver, é bastante marcada pela oração. Eu só queria fazer um breve parênteses aqui. Eu estava ouvindo alguma aula passada no nosso curso sobre a Elisabeth Elliot. É engraçado, é interessante, porque eu, para todos os efeitos, eu cresci na Palavra da Vida, né? Eu fui acampante já nos idos anos 2001, 2002, lá nas crianças, depois no adolescente, 2005. E lá a gente tem um salão chamado Salão Alca, que foi financiado pela Elisabeth Elliot. Ela levantou os recursos, eles contam a história, eu não estava presente, mas disse que eles estavam na inauguração, e lá na parede direita do salão tem esse quadro que retrata mais ou menos o momento que eles desembarcaram. Aí ontem eu estava revisando a aula, lembrei disso. E é uma coisa que eu não lembro onde eu li, quem foi que disse, nem quando foi que eu escutei, mas a gente nunca sabe o quanto que Deus pode fazer com uma boa decisão que a gente tem, né? Porque ela nos ensinou, né, na alguma aula passada, agora não sei se foi a penúltima ou antepenúltima, porque ela teve um testemunho fiel ao longo da vida, ela participou de tantas outras coisas, né? Inclusive financiando um salão que, para todos os efeitos, eu fui bastante ensinado, encorajado na palavra de Deus. Essa já é a segunda ou terceira reforma, antigamente era tudo madeira, mas o quadro ele permanece ali, e toda vez que alguém entra novo, o salão chama Alca, e a história é recontada de novo e mais uma vez. Tá bom? Vamos em frente aqui, o nosso personagem de hoje, Charles Haddon Spurgeon. Ele nasceu em 19 de junho de 1834. E você vai perceber que muito da personalidade e preferência do professor conduz muito a aula, né? A aula foi muito boa, mas ela foi um pouco mais biográfica. A minha, por característica e preferência, talvez a gente vai olhar um pouco para o pensamento dele, o que ele escreveu, um pouco da teologia dele sobre oração. Ele se converteu bastante cedo, ou já ainda na adolescência, aos 15 anos, quando ouviu, conta a história, Isaías capítulo 45, verso 22. Então, nada mais justo, vamos abrir. Em Isaías capítulo 45, verso 22, conta que foi o versículo que chamou a atenção dele para as Escrituras e voltou o coração dele a Deus. Isaías 45, verso 22. Diz assim: voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês confins da terra, pois eu sou Deus, e não há nenhum outro. Vou ler de novo, que é um verso bastante curto, desses bastante poderosos. Diz o Senhor: voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus, e não há nenhum outro. A partir desse verso, aos 15 anos de idade, ele entende a verdade do Senhor e passa a se dedicar, e como você pode ver aqui, a carreira ministerial dele de forma mais objetiva começa bastante cedo. Logo depois da conversão dele, ele foi evangelizar e começou a pregar em vilas vizinhas. E aos 19 anos, mesmo sem grandes treinamentos formais e teológicos, ele passa a pastorear a New Park Street Chapel, ali em Londres. Tudo bem? Eu acho que ontem ainda, quando eu estava relendo essa aula, me lembrei de um texto que era alguma coisa, o título era O Próximo Billy Graham Pode Estar Bêbado Agora. Mas esse versículo, a história dele, desde o começo já nos ensinam sobre não só o privilégio de poder participar do discipulado, do ensino das novas gerações, mas o impacto que isso pode eventualmente ter. E aí eu fui procurar o texto. É
é de 2010, ele começava assim. O próximo Jonathan Edwards pode ser o homem dirigindo à sua frente com adesivo de para-brisa do peixe de Darwin, que é o peixe ao contrário. O próximo Charles Wesley, um grande evangelista do século passado, pode ser um artista de hip-hop misógino e profano neste exato momento. O próximo Billy Graham pode estar desmaiado de bêbado em uma fraternidade agora. O próximo Charles Spurgeon pode estar fazendo cartazes para uma parada do orgulho gay nesse momento. A próxima Madre Teresa pode estar gerenciando uma clínica de aborto agora. Mas o Espírito de Deus pode reverter tudo isso. E parece ter prazer em fazê-lo. O novo nascimento, não apenas transforma vidas gerando arrependimento e fé, ele também fornece nova liderança à igreja e cumpre a promessa de Jesus Cristo em presentear a sua igreja com tudo o que é necessário para a sua jornada através do espaço e do tempo. Efésios 4, 8 e 16. Afinal, quando Filipe levava o eunuco etíope a Cristo, Saulo de Tarso ainda era um assassino. A maior parte da igreja, em qualquer geração, surge através do discipulado lento e paciente da próxima geração. Então, esse comecinho de biografia do Charles Spurgeon, sem antes falar do ministério objetivo dele, nos ensina, nos lembra do privilégio e do poder que é participar do ensino paciente, lento e principalmente esperançoso do Senhor Jesus Cristo de promover transformação. A palavra diz, mas é importante sempre lembrar, ela nunca volta vazia. Não sei exatamente a história de cada um aqui, numa comunidade de fé, mas tem algumas coisas que a gente lembra desde sempre. Semana retrasada, eu estava na sala aqui na sala 5, e eu lembro que eu estava nas crianças e uma professora minha, não lembro nada do que ela disse, porque aos 4, 5 anos, eu lembro de uma coisa que ela me falou, que até hoje eu cito em quase todas as aulas que passam sobre arrependimento, sobre oração, que era alguma coisa do tipo, citação não literal. Se a gente peca e eu sempre erro, mas assim, atacado é quando a gente compra de 1 em 1, certo? E varejo é quando contrário, Pepe, certo? Você é especialista. Se a gente peca no varejo, por que a gente pede perdão no atacado? Então, quando a gente vai orar, eventualmente, a gente diz, Senhor, perdoa meus pecados, abençoa a comida, o dia de amanhã, amém. Quando arrependimento, na verdade, é mudança de sentido, direção ou mente. Quando a gente se arrepende, deveria ter a consciência de dizer, Senhor, falhei nisso, me ajuda com isso e me conduz por esse caminho. Eu não sei o ano que eu ouvi disso da dona Nelly, que hoje tem 95 anos. Mas ela me deu aula quando eu tinha até 5, porque ela era professora das crianças. Ficou. E o Charles Spurgeon se converteu aos 15, aos 19 pastoreou uma igreja e até hoje é lembrado, como a gente vai ver aqui, tem uma vida ministerial de profundo e alto impacto. Agora um pouquinho mais sobre a vida e ministério dele. Ele batalhou, palavras dele, toda a vida com a depressão sem causa. Ele lutou com isso quando tinha 24 anos de idade. Ele disse, meu ânimo estava tão abatido que eu poderia chorar durante toda uma hora como uma criança. Ainda assim, eu não saberia por que chorava. E aí ele completa, essa falta de esperança sem forma indefinida, a tudo obscurece. Ele foi alguém que durante toda a vida teve dificuldades, vou chamar aqui de emocionais, de coração nesse sentido. E é interessante que, se a gente for olhar para alguns principais homens e mulheres da história da igreja, muitos deles são considerados, pelos livros e até por próprios, como melancólicos. Não é raro encontrar nas biografias gente que sofria com as dificuldades da vida e com o ministério. O que nos lembra que fé profunda não exclui dor profunda. O Senhor, na sua sabedoria e soberania, não fez com que, uma vez salvos, nós não enfrentássemos mais dificuldades. Ele continua nos conduzindo no meio delas. É bem verdade que ele não é o tipo de divindade que nos encontra no final do túnel depois que dá tudo certo. Ele é aquele que fala, vamos. O bom pastor, no caminho do bom pastor, tem pastos verdejantes, água fresca, mas também tem o vale da sombra da morte. A santidade não exclui sofrimento, não são coisas opostas e frequentemente um acaba financiando e promovendo o outro. Alguns outros nomes que, se você for ver a biografia, vai ter uma palavra sobre lutas, sobre ansiedade, melancolia. Lutero, Bunyan, David Brenner, John Newton, Elizabeth Elliot, como a gente viu aqui, e até a Corrie ten Boom, que eu acho que o Lisboa conduziu o encontro sobre isso. Ao longo da vida de ministério dele, ele lidou com algumas dificuldades teológicas bastante práticas. Como você está vendo aqui, ele lidou com liberalismo, ele chamava de downgrade, não tinha o nome oficial, didático.
em que, eu não vou chamar aqui de irmãos necessariamente, mas havia uma certa crescente teológica em tentar dizer, por exemplo, que as escrituras não eram inerrantes. Isso aqui, na verdade, foi o comecinho, o final do século, ali dos anos 1800, comecinho dos 1900, foi quando a principal escola de teologia liberal na Alemanha começou a surgir, encontrar adeptos e discípulos, e o Charles Spurgeon é uma testemunha ocular e histórica disso acontecer, e começou a ver o principal desenrolar disso. Então, ele chama de downgrade teológico, em que tinha um princípio, um padrão claro, e algumas pessoas ali começam a ensinar coisas contrárias, tais como a contrária à inerrância das escrituras, de que eventualmente a humanidade, eu e você, não precisaríamos do sacrifício expiatório, substitutivo de Jesus Cristo, porque poderia haver outro caminho, de procurar o Senhor de todo o coração. Ali começou também a negação do inferno e o chamado universalismo, em que todo mundo no final vai ser salvo. Então, alguma coisa variável, todos os caminhos levam a Deus. No final, faz sentido, tem muito valor seguir o Senhor Jesus Cristo, entender os princípios de Deus, a vida vai ter direção, vai fazer sentido, mas no final não vai fazer tanta diferença assim. E essas são diferenças que não são exatamente aquelas discussões que a gente tem, que são importantes, mas eventualmente, dependendo do momento, da igreja até secundárias, como o dom de línguas, como que funciona, como que não funciona. Não são discussões sobre o lugar da cruz na pregação, se toda a pregação deveria passar pelo sacrifício de Jesus. Não. Como você pode perceber, que são discussões que mexem com o centro do cristianismo. Né? Ele é alguém aqui que resiste sobre isso. E, interessantemente, mais para o final da carreira dele e da igreja dele, a igreja dele rompe com a Convenção Batista. Porque ele percebe que eles estavam indo por uma direção e ele e a igreja dele não poderiam participar mais disso. Eu não sei exatamente como que ficou hoje, não consegui encontrar essa informação no site. A igreja ainda funciona, uma igreja bastante grande, e se você estiver interessado, dá para alugar para eventos. Está disponível no site, caso você queira fazer renovação de votos ou casar, fica à vontade. Ele é alguém que também combate ao longo da carreira ministerial dele o materialismo. Ele vê que as pessoas começam, talvez ali pela primeira vez na história, a acumular muito mais que antes, e ele vê que isso tem prejudicado de forma bastante grande a fé dos irmãos e até envolvimento na igreja. Ele diz: um caixão de ouro será uma compensação pobre para uma alma condenada. A prosperidade nesse mundo, se possível, conquiste, e de forma justa. Mas de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele é alguém que liderou uma igreja que tinha mais de 5.000 pessoas a cada domingo. Ele tinha bastantes e várias iniciativas. Ele funda um orfanato para atender as crianças. Ele funda um seminário, o Pastors College, que fechou esse ano, diga-se de passagem. Ele tinha uma revista mensal teológica em que ele discutia esses assuntos, inclusive onde surgiu o downgrade teológico foi nessa revista. Ele propõe a discutir e denunciar as outras igrejas que estavam indo por esse caminho, e ele funda ao longo da Inglaterra bibliotecas paroquiais, porque ele sabia que outros pastores não tinham tantos recursos, nem treinamento, então ele busca em editoras livros para que esses outros pastores pudessem aprofundar no conhecimento. E a minha pergunta, quando eu olho para a vida dele, tão longa, tão bem fundamentada e com tantas iniciativas, uma igreja de 5.000 pessoas, um seminário, um orfanato, uma revista teológica e fundar bibliotecas ao longo de toda a Inglaterra, a minha pergunta é: como? Como a família, né? Como? Como que alguém consegue fazer tanta coisa tão bem e não cair? Porque ele já está há algum tempo falecido, a gente não encontra nada negativo, demeritório sobre ele. Ele é alguém que, de fato, liderou a igreja como um bom presbítero, né? Que era irrepreensível. 2 pontos. E havia as características de Tito e Timóteo. Eu não vou arriscar dizer que essa é toda a resposta, mas essa com certeza é parte da resposta. Como adiantei aqui, ele fazia questão de ter a chamada boiler room ou caldeirão de oração. Então, na igreja dele, no subterrâneo ou no subsolo, ele levantou um ministério de oração para que as pessoas orassem antes, e alguns outros textos vão dizer, durante as pregações. Né? Ele entendia que precisava disso. E aí, como é alguma coisa histórica, a gente não teve os números certos. Tem um arredondamento bastante desse. Entre 100 e 700 pessoas permaneciam em oração toda vez que a igreja tinha atividade. Tudo bem?
É por isso que ele está aqui no nosso curso de oração. Ele é alguém que cria, ele é alguém que fomentava, principalmente, e ensinava a necessidade do poder. Ele cria nisso. Ele entendia que a igreja precisava ser movida a partir disso. Se você quisesse aprofundar mais objetivamente do que ele acreditava e ensinava sobre isso, tem esse livro, Oração Eficaz, que foi basicamente o material que a gente usou aqui para preparar a aula. Tem 40 páginas, uma leitura bem rápida, bem prática, inclusive. E ele começa a dizer assim, para entrar um pouco mais no nosso tema de hoje: orar é desfazer-se dos seus fardos, despir-se dos seus trapos e lançar fora as suas enfermidades. É ficar cheio de vigor espiritual e alcançar um ponto mais alto da saúde cristã. Alguns entendimentos que a gente poderia chegar aqui. Primeiro, oração é aquele viajante que chega num ponto de descanso e deixa a sua carga. E parece que, ao contrário do que às vezes a gente faz na oração, a gente diz: Senhor, me ajuda com isso, eu preciso do Senhor, que o Senhor me conduza nessa área, perdoa meus pecados, me ajuda a vencer essa dificuldade. Amém. Pega o fardo de novo e fica pensando: mas o que eu faço agora? Por onde que eu vou? E se eu falar isso com aquela pessoa, o que ela vai dizer? Que o Spurgeon nos encoraja, vista as Escrituras, que orar é literalmente colocar diante do Senhor e deixar na mão dele. Ironicamente, me parece que às vezes a gente diz com um ar pseudo-espiritual: agora só nos resta orar. Agora só falta confiar, só posso confiar em Deus. E a pergunta é: no que eu confiava antes? E o que eu estava fazendo antes? Que não era confiar no Senhor. Me parece que às vezes a oração é esse último recurso que eu tenho. A bala de prata que eu confio porque nada mais deu certo. Mas talvez essa seja a resposta porque nada mais deu certo. Porque eu fiz do meu jeito, com as minhas forças, do meu tempo. Ao invés de, portanto, confiar no Senhor. Segunda coisa aqui, orar nos ensina a reconhecer as nossas limitações. A gente vai ver aqui, mas oração não é sobre o que a gente pode conseguir com o Senhor. É sobre o privilégio de estar com Ele. Sobre ser filho e poder dividir os fardos e as cargas com Ele, sabendo que Ele, ao contrário das outras divindades, com D minúsculo, já sabe. E essa é uma pergunta que às vezes a gente faz no início da nossa trajetória cristã, ou eventualmente se faz, né? Por que eu vou orar se Deus já sabe? Mas esse é o ponto. Ele já sabe, eu não preciso me preocupar em convencê-lo. A gente pode orar de coração leve, que não depende do meu argumento, nem da minha capacidade de convencimento. Que, como Jesus vai dizer, que pai, que quando o filho pede um pão, dá uma pedra. Se Deus, que é pai, e é muito melhor que os nossos pais, que nunca dariam uma pedra precisando de um pão, ore, não se preocupe com isso. Segunda coisa, a gente pode falar com ele sobre as nossas dificuldades, todas elas, não só físicas, não só sobre o desejo. A oração revigora, dá força, energia e ânimo. Me parece aqui que para ele a oração talvez seja um dos pontos mais altos da saúde cristã. Agora aqui um breve parênteses. Em Lucas capítulo 11, verso 1, os discípulos viram para Jesus e dizem: Senhor, nos ensina a orar, certo? Pergunta: o que é esse pedido dos discípulos que já caminhavam com Jesus? Já é capítulo 11 de Lucas, né? O livro não é necessariamente certinho, historicamente, mas já está no 11, já aconteceu bastante coisa. O que o fato dos discípulos de Jesus, que já caminham com ele há algum tempo, pedirem isso nos revela? O que eles estavam percebendo sobre eles mesmos? O que eles estavam descobrindo sobre Jesus? Vamos lá. Ok. Demorou? Talvez. Mas eles descobriram isso, né? E tão revelador quanto isso não é o Senhor Jesus Cristo dizer: não, fica tranquilo, seja honesto, fala de coração, leve, e tá tudo bem. Não. Ele começa a ensinar o Pai Nosso. Então, acho que aqui tem 3 grandes percepções, né? Eles descobrem que não sabem orar, que eles precisam aprender, que o Senhor Jesus Cristo tem o que dizer, né? Que eles precisam crescer nessa área. O Isaac falou bem aqui, em Marcos, você tem uma certa ênfase disso, do fato de Jesus parar o que ele estava fazendo, ter gente procurando para orar. Abre comigo, um de cada vez, por favor, se espalhem aí, Marcos 1:35 ao 39, Marcos 6:46 e de novo Marcos 14:32. Tem pelo menos 4, mas eu peguei aqui 3 vezes que Jesus simplesmente vai orar, mesmo tendo uma agenda profundamente confusa para todos os efeitos.
Marcos 1:35 ao 39, 6:46 e 14:32. Alguém, por favor, Marcos 1. Levantando-se de manhã, muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no Simão e os que com ele estavam. Achando-o, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue. Foi para isso que eu vim. Pelo que foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Tem duas coisas interessantes aqui. Jesus sabia que as pessoas estavam atrás dele. Ele foi parar para orar. E mesmo assim, mesmo as pessoas o buscando, ele falou: não, a gente vai para lá agora. A oração fazia parte da vida dele. Ele, literalmente, e assim, vamos combinar? Se tem algum brinde em algum lugar, a gente entra na fila para pegar, certo? A gente tem o Senhor de toda a história, que faz milagres, e você ouve que ele faz milagres. A fila deve ser infinita, interminável de gente querendo saber sobre ele, descobrir sobre ele, ouvi-lo e tentar pegá-lo em controvérsias, como os religiosos faziam naquela época. E ele, não, beleza, agora eu vou orar. Não faltava coisas para Jesus fazer. Pelo contrário, ele fez tanta coisa que se registrassem tudo que ele fez, não haveria livro que coubesse tudo, né? Como João, ou o final de Marcos. Não, o final de Marcos é aquele outro. Vai dizer. Ele fez muita coisa que não está escrita, que a gente não deveria ficar procurando. O Evangelho de Judas, essas coisas, super interessantes, não precisa ir atrás. Ele tem essa prioridade. Próximo verso, Marcos 6:46. Eu falei super interessante, porque todo ano, mais ou menos em abril, a revista, que é boa, eu acho, pelo menos. Mas assim, todo abril, sempre tem novo evangelho descoberto, novos mistérios de Jesus revelados, fora da Escritura. Próximo, Marcos 6:46, por favor. Tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Discípulos, fiquem, eu vou. Jesus tem vários jeitos de fazer isso. Um deles é dizer, eu vou orar, que significa, vocês também deveriam pensar sobre isso, né? Próximo, Marcos 14:32. Então foram para um lugar chamado Getsêmani e Jesus disse aos seus discípulos: sentem aqui enquanto vão orar. Se a gente fosse fazer um estudo sobre a teologia da oração no livro de Marcos, essa é uma constante. Jesus para orar e ele diz, vou orar. Tudo bem? De novo, e voltando aqui um pouco, quando os discípulos viram para Jesus e dizem, o Senhor nos ensina a orar, ele diz, tá bom. E ele começa, Pai Nosso. Que mais do que uma coisa que a gente deveria repetir, ainda que seja interessante pensar sobre isso, é um modelo geral, né? Que começa com o reconhecimento de quem Deus é, passa para talvez alguma coisa de confissão, e termina com um chamado à ação, né? Então, que a gente aprenda... Se a gente fosse abrir, por exemplo, Neemias, capítulo 1, quando ele recebe a notícia do parente dele, que as portas de Jerusalém tinham sido destruídas e os muros pegam fogo, ou o contrário, Neemias começa a orar ao Senhor e ele faz, em linhas gerais, uma oração parecida, assim, na linha do Pai Nosso. Ele começa reconhecendo quão grande Deus é, passa reconhecendo que ele, a gente, o nosso povo pecou, e aí ele termina dizendo, Senhor, me ajuda a... E aí 3 a 4 meses depois, quando o rei vê, por que você está tão triste, ele tem um plano de ação. A gente vê ali, inclusive, ele está muito pronto para responder, porque ele teve um tempo profundo e constante de oração. É interessante, quando a gente vê também o livro de Salmos, a gente tem vários tipos de oração. É lógico, essa divisão aqui, ela não é bíblica, né? Os salmistas não dizem, esta é uma oração de adoração, esta é uma oração de confissão, esta é uma oração de doxologia, da glória de Deus. Uma divisão didática, e dependendo do autor e de quem estiver falando, vai dizer que são 6, 7, 8, 9 ou até 10 tipos de oração. Mas é um jeito de perceber que existem não apenas vários tipos de oração, mas vários tipos de oração que a gente poderia fazer. E que uma vida de oração saudável é aquela que vai migrar nesses vários tipos, que move o nosso coração para além do pedido. Talvez seja a sua experiência, porque é a minha. Me parece que as nossas orações se dividem em 3 tipos. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me ajuda, me ajuda, me ajuda, e obrigado, obrigado, obrigado. Se for dividir a proporção, não ser otimista. É 30, 30, 30.
Tem vários tipos, né? E a Bíblia tem o que ela diz, olha, vamos falar sobre, e tem o que ela ensina à medida que ela ensina, à medida que acontece. Uma boa vida saudável de oração, certamente ela vai passar por tudo isso aos poucos, em que eu me forço a ter um momento de confusão, um momento de lamento, de olhar para o mal no mundo e dizer, Senhor, não tá bom, faz alguma coisa, por favor, de forma que meu coração se torne sensível a essas coisas também. A gente deveria confessar, a gente deveria pedir ajuda, a gente deveria reconhecer a grandeza de Deus, suplicar, pedir que Ele interceda, que Ele faça alguma coisa, que Ele haja de forma diferente. Então, o fato da gente estar aqui pensando sobre a oração é porque, de novo, sozinho a gente não consegue. Que homens e mulheres, tais como Charles Spurgeon, mas especialmente o Senhor Jesus Cristo, nos convidam a pensar sobre isso. A pensar sobre como era a experiência de outros, como Jesus, mas também irmãos e irmãs ao longo da história, que certamente podem nos ensinar sobre isso. Agora, a palavra de Charles Spurgeon no livro Oração Eficaz. Há uma ideia popular de que a oração é uma coisa muito fácil, uma espécie de atividade comum que pode ser feita de qualquer forma, sem nenhum cuidado ou esforço. Alguns pensam que somente é necessário pegar um livro, ou utilizar um certo número de palavras atraentes. Outros, que é uma coisa supersticiosa, e aquilo que se deveria fazer é repetir uma série de frases improvisadas. Frases essas que viriam à mente de súbito, como uma manada de porcos ou uma tira de cães. O que a gente vai perceber aqui é que o Charles, intimidade. E o Spurgeon, eu li o livro dele, né? Chalinho. Que ele é bastante direto. A gente já vê que é uma linguagem de um pregador prático. Né? Que ele é bastante assim, enfático, eficiente no uso das palavras, que não tem muito tempo a perder, que provavelmente é coisa que ele ensinou em púlpito, né? Então não tem muita curva no que ele vai dizer. Algumas coisas interessantes aqui, que ele está encorajando. Primeiro, parece contraditório. Do lado ele está dizendo que o engano é pensar que a gente poderia e só deveria orar quando a gente tem frases prontas e de profundidade teológica reconhecida. Que a gente deveria começar dizendo, Senhor, da glória sentado no seu trono de profunda nobreza, acima de toda a criação, aquele que não tem fim, não tem começo. Ele está dizendo que esse é um erro comum, de espelhar-se e procurar uma formalidade, não é esse o ponto. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo que é uma coisa que pode fazer de qualquer jeito. Porque a gente não está falando com qualquer um. Uma vez, lá em São Paulo, no shopping Morumbi, em que todos os adolescentes da cidade se reuniam de sexta-feira à tarde, uma vez eu estava lá torrando o dinheiro do meu pai de forma injusta, naqueles joguinhos eletrônicos, e ao longe passou ele, Marcos. Quem aqui é palmeirense? Temos algum? Muito bem. Você vai saber. Marcos não, Sérgio. Quem foi o Sérgio? Agora, qual que era o lugar do Sérgio no time? Reserva. O Sérgio foi por anos o goleiro reserva do Palmeiras. Ele era muito bom. Ele pegava pênalti assim, de um jeito mágico, que a gente sente falta hoje. O Sérgio passou ao final do corredor, alguma coisa assim. Tava eu e mais 2 amigos palmeirenses, a gente não teve dúvida. Não teve dúvida não, né? Os 2 viravam pra mim e falaram, é o Sérgio, como quem diz, Daniel faz alguma coisa. E aí, eu que não sou essa pessoa, mas é uma dessas oportunidades. Ô Sérgio! Pra ver se era ele. E era ele. Graças a Deus. Aí eu falei, a gente pode tirar uma foto? E a gente foi. Atravessou o shopping. Correndo. Tirou a foto com ele. Celular de 2008. Que não dá pra saber se é o Sérgio, sei lá. Se você ver a foto, você não tem noção. Mas isso é um negócio interessante. Porque era o Sérgio, goleiro, reserva do Palmeiras. Em que eu fiquei profundamente, não apenas animado, mas constrangido de estar na presença dele. Né? Tipo, você para de tirar foto, você, desculpa atrapalhar, né? Obrigado. Mas falar com o Senhor, Criador de todas as coisas, que não tem fim, que não teve começo, que sabe de tudo antes de eu dizer, que tem poder sobre tudo, que está em todos os lugares, que pode fazer qualquer coisa. Me parece que a gente poderia e deveria ter temor. Que é respeito, né? Que é um pouco de medo, um pouco de respeito. O Carlos Oswaldo resumia temor em levar Deus a sério. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Levar Deus a sério é o princípio da sabedoria. Mas aqui o primeiro aprendizado que o Spurgeon nos relembra
É a noção de com quem a gente está falando. Que não é necessariamente começar a aproximar-se com formalidades. Querer mostrar para o Senhor que eu sei sobre Ele. Mas que talvez essa consciência deveria conduzir à escolha das nossas palavras. Que eu não estou falando com qualquer um, que eu não deveria falar de qualquer jeito. E ele continua. Ora, nenhum desses modos de orar foi adotado pelos santos do passado. Parece que eles pensaram muito mais seriamente sobre a oração que muitos pensam em nossos dias. Parece ter sido algo importantíssimo para eles, um exercício constantemente praticado, no qual alguns deles foram atingidos em grande eminência e foram, dessa forma, singularmente abençoados. Ceifaram grandes colheitas no campo da oração e descobriram que é uma mina de tesouros inimagináveis. A primeira noção aqui é que ele nos lembra que a gente não deveria ficar preocupado em ser formal e nem muito litúrgico, né, de passar etapas. Segundo é que deveria evitar o improviso caótico. A gente poderia ter orações relâmpagos, tal como Neemias, que vê de novo ele triste, o rei. O ele triste, ele diz, versículo, eu não vou saber, 2:4, 2:5. Então orei ao Senhor, 2:6, e eu disse. Foi rápido. Que a gente deveria ter seriedade. Deveria levar Deus a sério e falar com Ele de forma pensada. Que eu poderia falar com Ele sobre qualquer coisa, mas talvez não de qualquer jeito. Quem nos lembra aqui que esses homens e mulheres da história, os santos do passado, tiveram resultados reais e grandiosos. Que oração, de novo, tem poder. É difícil equacionar as duas verdades. Tem coisas que acontecem, a gente vai passar aqui, Tiago 2. Eu vou ler o texto, tá bom? Tem coisas que acontecem porque a gente ora. Tem coisas que não acontecem porque a gente não ora e quando ora, ora mal. Como que equilibra essas duas coisas? Estamos há 2000 anos pensando sobre isso, mas essas duas coisas são verdade, biblicamente falando. Ele encoraja a preparação e ao crescimento, que é uma dessas coisas que a gente poderia e deveria, à medida que a gente amadurece e estuda o assunto, alinhar de forma sábia, se aprofundar no que ela significa e sim fazer de forma melhor. É importante dizer também, não quer dizer que Deus não ouça as nossas orações imaturas. Ele sabe das nossas dificuldades, dos nossos momentos, que às vezes nos faltam palavras que a gente não sabe o que dizer, que o sofrimento é grande. E porque Ele é bom, Ele ouve. É mais ou menos como o Gideão. Tá, agora eu quero a lã seca e a grama molhada. Tá, agora eu quero a grama seca. E Deus, na sua misericórdia, porque Ele é bom, Ele faz. Tudo bem? Algum comentário? Uma percepção sobre o irmão Charles? Próximo. Orar é entrar na tesouraria de Deus, enriquecer-se de um reservatório inexaurível. Orar é tomar o céu nos braços, é abraçar a deidade dentro da alma e sentir o corpo feito do templo do Espírito, o templo do Espírito Santo. E independente da resposta, a oração em si mesma, isso aqui é bom, é uma bênção. Orar é desfazer-se dos seus fardos, é despir-se dos seus trapos, é lançar fora as suas enfermidades, é ficar cheio do vigor espiritual e alcançar o mais alto da saúde cristã, como a gente já leu. Que Deus nos ajude a sermos diligentes na santa arte de argumentar com Ele mediante a oração. A gente está quase chegando ao intervalo. No nosso próximo período aqui a gente vai ver 6 formas, 6 jeitos de orar ao Senhor a partir de maturidade. Mas antes disso, a gente vê aqui no que ele está dizendo que as riquezas estão com Deus, que Ele é a fonte de bênção e que a gente não depende de mais ninguém para que essas coisas aconteçam. Que o melhor caminho, ou o único caminho, para fazer com que a minha e a sua vida seja de fato abençoada, que a gente encontre graça nessa vida, é nele. Que é Ele, de novo, que é essa fonte, esse reservatório inexaurível. As bênçãos dele não acabam. Um dos meus textos favoritos, a 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, que diz assim: os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Deus, ele não é alguém, que a gente já viu aqui, que precisa ser convencido que deveria abençoar. E como esse verso nos ensina, pelo contrário, ele está pronto e desejoso de abençoar. É o nosso coração que, por vezes, não está na direção certa. O Senhor, ele é tão bom que ele não está indiferente, esperando que alguém vá até ele para que ele venha até aqui. Não, ele já veio. Bom, na figura do Senhor Jesus Cristo.
Que o problema, nas vezes, é o nosso coração, que não está diante dele, não está disposto para ele, que não está entregue a ele. Segunda coisa, oração, de novo, não é sobre o que eu posso conseguir com o Senhor, mas é para estar com ele. Me parece que o engano nosso, às vezes, é confundir pessoas de fé com gente que consegue convencer Deus. Então, aquela pessoa de fé, porque ela ora muito e quando ela ora, acontece. Como se ela fosse uma pessoa especialista em jiu-jitsu com o Senhor. Que ela dá a chave e trava o Senhor de tal forma que ele não tem outra coisa senão abençoar. Fé é a capacidade de confiar em Deus. É por isso que é um dos dons, né? Todos têm fé, mas parece que algumas pessoas têm fé. Confia em Deus em qualquer circunstância. É aquela pessoa que sempre está orando. Que tem essa fé, confiança, né? Inabalável no Senhor. De novo, a oração alivia os fardos. Tá ruim, ore. Tá bom, ora também. É a libertação dos traumas. É resposta para ganhar vigor nos dias difíceis, na correria da vida. É restauração. Não é a resposta final e nem última, mas parto porque a gente anda tão cansado, ansioso, é porque a gente não ora tanto quanto deveria. Porque a gente procura descanso em outras pessoas e coisas que não o Senhor. O mandamento do sábado, que é sobre estar com Deus, separar um dia, algumas horas para meditar sobre a palavra dele, ter comunhão com os irmãos, é descanso. O sábado foi feito para o homem, como disse o Senhor Jesus Cristo. A gente precisa disso. Não foi para que a gente ficasse entretido e tivesse descanso. Não. Foi para que a gente encontrasse refrigério. E parte desse mandamento do sábado está o orar. É permitir que o Senhor realinhe o nosso coração, que pelos outros 6 dias é puxado por várias outras coisas. E cuja oração tem esse poder de, no meio dessa bagunça, trazer um pouco do sábado para a semana. E por último, como a gente já viu aqui, antes de ir para o intervalo, exige habilidade. Exige preparo e exige também determinação, porque você, como eu, sabe, se a gente deixar para orar quando tem vontade, não ora porque não tem vontade. Deus, na sua graça, tem o Santo Espírito que nos intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como Romanos ensina, que mesmo quando a gente não sabe o que dizer, mesmo quando a gente não está falando, está trabalhando por nós. Isso é bênção, isso demonstra quão bom Deus é, né? Porque mesmo a gente sendo assim, Ele cobre as nossas falhas, Ele cerca a gente, de forma que a gente nunca fique distante dele o suficiente para se esquecer dele, aqueles que são filhos. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos também a responsabilidade de fazer. Perseverança, ou perseverar em oração, uma dessas coisas que o Novo Testamento ensina. Encoraja, diversas vezes. De novo, a gente viu aqui em Marcos que Jesus fazia. E como imitadores do Senhor Jesus Cristo, se ser cristão é fazer o que Jesus fez, é orar também. Quando? Corrido, parado, com gente procurando, deixando as pessoas de lado. Vamos um pouquinho mais cedo para o intervalo? E a gente volta, que tem bastante coisa. Alguns aqui me perguntaram qual foi o texto que eu citei aqui. Então, só para ser justo e bíblico, 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, diz assim. É um texto sobre o rei Asa. Ele tem altos e baixos na carreira dele como rei. Ele toma boas e más decisões. E aí, depois de uma decisão ruim, o profeta diz ao rei: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Segunda parte do versículo: nisso você cometeu loucura. De agora em diante terá que enfrentar a guerra, porque o rei ele fez uma aliança com o povo estrangeiro, né? E uma das coisas que nenhum rei deveria fazer ao longo do Antigo Testamento é procurar fazer alianças com povos inimigos contra outro povo inimigo. Porque, de novo, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o coração. Ou seja, tudo o que você precisava estava no Senhor. E você foi buscar exército, recurso, força em outro. Isso é loucura. Era loucura para aquele rei, é loucura para a gente hoje. Importante também, eu disse que é o meu versículo favorito, mas eventualmente você vai me ouvir dizer: meu versículo favorito eu vou dizer outro. Não é porque eu estou mentindo, é porque muda. É um deles. O outro vou adiantar, outro é Romanos 5:8,
mas muda. E talvez Salmo 103:10, mas muda. Não se apegue muito ao que eu digo sempre. Vamos lá. Um dos capítulos do livro, Oração Eficaz, é Enchendo a Boca de Argumentos, em que o Spurgeon ele vai estabelecer aquilo que ele diz que deveria fazer prática da nossa vida de oração. São grandes direções, grandes princípios, princípios, verdades, que a gente poderia pensar e meditar, variar, à medida que a gente fala com o Senhor. Queria lembrar que ele é pregador, que ele fala de forma direta, que ele fala para a igreja, que ele é o príncipe dos pregadores muito veemente. Então vai ter uma outra frase que a gente vai ver aqui, que a gente vai falar, calma. Mas pense que ele está tentando encorajar a igreja. O mais importante é essa introdução que ele dá nesse capítulo. Ele diz, por que argumentos deveriam ser usados com o Senhor ou contra o Senhor? Certamente não é porque Deus demora para dar. Não é porque podemos mudar o propósito divino, nem porque Deus necessite ser informado acerca de quaisquer circunstâncias concernentes a nós ou sobre bênção pedida. Os argumentos a serem usados são para o nosso benefício próprio, não benefício dele. Deus exige que pleiteemos com ele e apresentemos nossas razões fortes, como diz Isaías, pois isso mostrará que valorizamos a bênção. Quando o homem busca argumentos em favor de uma determinada coisa, é porque atribui importância àquilo que está procurando, ficar cheio de vigor espiritual, alcançar o ponto mais alto da saúde cristã. Que Deus nos ajude a sermos diligentes na santa arte e argumentar com ele na oração. E a primeira coisa que ele nos direciona aqui é quando formos orar, oremos baseados e falando sobre os atributos do Senhor. Alguém abre para mim, por favor, em Salmo 139, dos versos 1 a 4. E outra pessoa, no Novo Testamento, Hebreus 13:8. Por favor. É. 139, 1 a 4. E aí depois outra pessoa, Hebreus 13:8. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento, quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente. Muito bem. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Muito bem. Qual que é o valor de qual que é a experiência? Porque é importante, quando a gente orar pensando ou lembrando do tamanho, das características e principalmente aqui dos atributos do Senhor. Por que isso é relevante? Que diferença isso faz? O que isso muda pra gente? O que poderia mudar na oração naquilo que vem depois? Vamos lá. Coloca a gente no meio do Ok. Oferece perspectiva. Eu estou me forçando, lembrando meu coração que é enganoso, que eu não estou falando com qualquer um. De novo, não é sobre começar a oração com 5, 6 linhas de palavras difíceis, compridas sobre quem Deus é. Mas de colocar o coração numa posição certa, de joelhos. De não se aproximar do Senhor com o espírito altivo, exigindo dele uma bênção. Amarrando, prendendo, querendo que ele faça porque sim, mas indo a ele como alguém que é um pedinte. Que está, Senhor, que sabe tudo desde sempre, que me conhece profundamente, que não tem começo, que não tem fim. Escuta, por favor, ouve a minha oração. Senhor, eu preciso disso. Sobre isso, o Spurgeon vai dizer, podemos nos agarrar a qualquer instante à justiça, à misericórdia, à fidelidade, à sabedoria, à paciência, à ternura de Deus. Todos os atributos do Altíssimo são, em certo sentido, um grande ariete com o qual podemos abrir as portas do céu. Eu disse. A gente vai ver e falar, calma, pera, não sei se é exatamente isso. Mas dentro desse contexto, essas percepções, lembretes de quem Deus é para dizer, Senhor, eu reconheço. Eu preciso do Senhor. Eu dependo do Senhor. Tudo bem? Próximo. Orar baseado nas promessas de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 5. Isaías 40, 31. Alguém lê, por favor. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos lhe dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Muito bem, próximo, Isaías 40, 31. Sempre um verso novo, sempre um verso do antigo, para a gente ter esse santo equilíbrio.
Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Qual que é o valor? Porque é importante e interessante lembrar das promessas do Senhor em oração. Vamos lá. Não tem resposta errada, é um espaço seguro, não tem problema. Porque é um desafio, mas por que seria interessante rechear as nossas orações das promessas que ele fez nas Escrituras? Porque quando você fala das promessas dele, isso também fortalece a sua fé, porque te ajuda a descansar na realidade, por exemplo, que você está vivendo. Então, quando você vai falar que eu sei que o Senhor está comigo todos os dias, né, até os fins dos tempos, é uma promessa, a promessa da presença do Senhor. Ou quando você vai falar que você sabe, né, que o Senhor supre, você mediante a um pedido de oração que você vai colocar, você sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então isso já é uma das formas que o próprio Senhor usa a oração para ministrar o nosso coração. Então, de um lado você fortalece a fé, do outro lado você descansa naquela realidade e você realmente vive uma vida de dependência. Parte da resposta já está naquilo que eu estou sendo encorajado pelo Senhor a lembrar. Revigora. Porque se é promessa, Deus vai cumprir. Se eu estou falando sobre isso com ele, eu já estou sendo respondido à medida que eu estou abrindo esse diálogo com o Senhor. As promessas, o que nos sustenta dos dias desafiadores é a doutrina. Não é a sensação de que Deus é bom, não é a percepção de que ele é amoroso, mas é a certeza de que ele permanece. E vai ajustar até o nosso pensamento, né? Se eu estou desesperado, desmotivado, enfraquecido, eu lembrando isso, ok, não tem sentido eu ser assim. Ok. Porque se eu estou pedindo para ele alguma coisa que ele nunca prometeu, eu até posso pedir, mas talvez ficar ansioso não seja o melhor caminho, porque ele nunca disse que daria isso desse jeito. O que acontece? Primeiro, uma resposta, um lembrete que eu poderia confiar, porque se ele prometeu, ele vai cumprir. O segundo, que eu estou ganhando essa perspectiva de novo, de outro jeito, que talvez essa seja uma coisa que, eu não deveria pedir com tanta ênfase, eu não deveria, eventualmente, inclusive, pedir. Que existe tal coisa como orações ruins, né? Se a gente tem que pedir por sabedoria para o Senhor, que ele vai dar, é porque a gente não tem. A pergunta é retórica, né? Se algum de... Pense Tiago escrevendo, falando com a igreja e pensando nos irmãos. Se algum de vocês tem falta de sabedoria. Entendeu o que ele está fazendo? Quem que lendo a Bíblia vai dizer, não, eu não preciso. Quem que olhando para o próprio coração, sabendo da própria realidade, vai dizer, não, esse versículo não é para mim, porque sábio eu sou. Quem olha para mim sabe que pode perguntar para mim. Não. O Senhor está dizendo, encorajando e realinhando aqui que as promessas também são base para os nossos pedidos. Que boas orações e bons pedidos vão estar alicerçados nas promessas que o Senhor fez. E que se eu estou pedindo, tendo o coração levado em uma dessas direções, e não é alguma coisa que ele prometeu, cabe perguntas sinceras e honestas. O que eu estou pedindo eu deveria pedir? O que eu estou pedindo é bom? Se ele me der, será de fato bom para mim? Lembre-se, Deus dizer não também é bênção. Né? Imagine receber do Senhor tudo que a gente pede. Ou melhor, imagine ter recebido do Senhor tudo que a gente queria há 15 anos atrás. 20 anos atrás. Imagina se o Senhor dissesse sim para todas as orações que todas as crianças fazem, que nós fomos. Diga-se de passagem. O Tim Keller falava que o eu do presente será sempre visto como um tolo pelo eu do futuro. O que significa que eu sou tolo agora. Que os meus pedidos são tolos agora. E tem coisa que eu quero que eu nunca deveria querer. Que Deus, a sua misericórdia e soberania, diz não espera. Não ou espera. E que as promessas ajudam a alinhar ou realinhar o nosso coração com a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é profundamente, frequentemente misteriosa. A gente não sabe tudo o que Ele quer, quando Ele quer e nem como Ele vai fazer. Mas seria injusto dizer também que Ele revelou pouco. Tudo bem? A gente tem, entre Gênesis e Apocalipse, muita coisa. Muita coisa mesmo. Não é bíblico, vou adiantar, mas se você fosse no site da Bíblia, ou
de uma versão da Bíblia na internet, bíblia.com.br. Você está no último capítulo de Apocalipse. Você clica para frente, sabe para onde vai? Para Gênesis. Não é Bíblia. O que eu estou falando não é Bíblia agora. Mas leia de novo. Porque Gênesis, recomeça em Gênesis. E isso é verdade, porque tem várias vezes na nossa experiência de igreja, a gente está lendo a Bíblia, ouvindo alguém dizer, a gente fala, nossa, eu nunca tinha ouvido isso. Mas já tinha lido, já tinha ouvido. Mas porque a palavra é viva, ela fala de diferentes jeitos em diferentes momentos. Que alguma das promessas que a gente já ouviu, que a gente já sabe, que já decorou, elas encontram, oferecem novas respostas porque a gente revisitou muitas delas. Um desafio, inclusive, para eu e você que crescemos na igreja, os eferinos, os caras aqui, é quando alguém diz, hoje nós vamos falar sobre Davi e Golias, Daniel no Cova dos Leões, José do Egito, ou Páscoa, né? Jesus e a cruz. É não ter o espírito do de novo. Tá bom. Beleza. Se achar altivo ou conhecedor profundo das Escrituras que não precisa ouvir de novo. Eu não preciso revisitar essas promessas, essas verdades bíblicas, porque eu já sei. Mas o nosso problema não é saber, muitas vezes. É confiar e ter o coração realinhado por essas verdades. É por isso que tem muito valor orar de novo, perseverar em oração, ler a Bíblia. Não é porque a gente terminou de ler a Bíblia uma vez que a gente passa para o próximo livro de Deus. Não tem. É recomeçar. Próximo. Ele nos encoraja a orar sobre a reputação do Senhor. O nome dele. Salmos 106. Deixa eu ler o que ele diz. Ele não profere suas palavras apenas para silenciar o nosso barulho e nos manter esperançosos por alguns momentos, com a intenção de, afinal, fazer desistir. Quando ele fala, é porque ele tem intenção de agir. Deus não disse nada à toa. Aliás, são dois os milagres. Inspirar o escritor bíblico e preservar por séculos. Cada palavra das escrituras conta. Nenhuma delas está à toa ou ficou de lado. Passou porque o autor bíblico escreveu e naquele momento o Espírito Santo foi inspirar outro para escrever outro livro. Cada uma delas o Senhor moveu, inspirou e preservou ao longo dos vários séculos e permanece preservando para que outros irmãos continuem aprendendo e tenham a vida de fato transformada. O Howard Hendricks diz que as escrituras não nos foram dadas para juntar conhecimento, mas para transformar vidas. Não é só sobre saber mais, mas permitir que esse conhecimento transforme quem nós somos. Próximo, a reputação do Senhor, Salmo 106, 8 e João 14, 13. Por favor. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Ok. João 14, 13, por favor. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Muito bem. Qual que é o valor das nossas orações? A gente pensar no nome, na reputação, no caráter dele. E o que é importante isso? Vamos lá. Ok? Eu estou preocupado em honrar Deus. Que as palavras que eu estou dizendo para ele de novo, reconheçam com o que eu estou falando, mas cujos pedidos que eu tenho deveriam e poderiam ser usados para mostrar quão bom, quão grande, quão sábio ele é. Mais alguma coisa? Porque é importante, válido, valoroso que as nossas orações tenham esse tempo dedicado a pensar a reputação, o nome dele. Dá aquela importância nesse momento. A gente está fazendo para ele. Ok. Deveria ser o primeiro. Sim. É um lembrete importante que eu deveria fazer isso, né? Do mesmo jeito que eu, por bem, tenho pressa de contar as bênçãos e até dificuldades para as pessoas que me amam e eu amo, o Senhor é uma dessas pessoas, né? Que eu poderia buscá-lo em qualquer momento, seja ele bom ou um desafio desse. Oração fortalece, de novo, a linha, porque eu não oro para Deus para pedir alguma coisa que poderia fazer com que eu dê mau testemunho. Ou eu começaria a pedir por coisas que eu acho que o Senhor fizesse em mim ou me desse, eu poderia honrar o nome dele. Abre todo um campo de pedido. Senhor, eu gostaria que isso acontecesse, que o Senhor me desse, movesse esse coração, para que eu pudesse ser mais útil para o seu reino.
Como saber se as minhas orações são egoístas? Essa é a palavra que eu mais repito, é eu, ou meu. Pensar na reputação do Senhor abre o campo de, tá, além de mim, do que eu quero, como que o Senhor pode me usar? Rafael. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? É justamente a referência que você está falando. Para o que estamos orando? Por mim ou por ele? Sim. Tudo que eu me importo, tudo que eu peço é para mim, vou arriscar dizer que não está saudável. Tudo que eu quero, todas as bênçãos que eu penso na minha oração são para mim, para o meu nome ser grande, para que eu seja reconhecido, para que o meu LinkedIn seja recheado, para que tenha várias linhas de várias... Ou para o outro também, né? Diga-se de passagem. Para que os outros... Quando eu não sei o que pedir para um missionário, porque isso acontece, né? Porque a gente não está vivendo com ele 24 horas, não sabe o que acontece. Peço mesmo que para você. Senhor, dê paciência, dê sabedoria, forneça recursos, ofereça perdão, que consiga perdoar. É o modo legítimo de importunar a Deus por causa do seu grande nome. O Spurgeon vai dizer. Deus não se incomoda que a gente diga Senhor, para que o Senhor seja reconhecido, para que o Senhor me use mais. Porque o Senhor é poderoso, eu confio que o Senhor tem poder para fazer isso. Próximo. Talvez uma única exceção nisso é quando a gente pede para que nós tenhamos a capacidade de adornar a reputação de Deus. O Senhor é visto como uma porta ao longo, desde a Arca de Noé até a expressão dele próprio a ser princípio, o caminho de entrada a Deus. E nós, de alguma forma, adornamos essa porta. O nosso testemunho de vida pode reforçar a reputação de Deus. Uma situação que me chamou a atenção poucos dias atrás. Há um caso de um advogado famoso que foi chamado para prestar depoimento na comissão essa semana na CPI. E ele se apresenta como um advogado cristão. E começam a inquiri-lo perguntando o seguinte: o senhor se compromete a dizer a verdade? Ele diz não. Não está adornando o Senhor. Né? Sim. Então, essa é uma oração que poderia ter feito a respeito de si. Sim. Senhor, me dá coragem para adornar o evangelho que eu tenho, para o qual eu tenho apontado, tendo a coragem de dizer a verdade. Sim. Me usa, né? Me usa, me faz santo, me faz puro, me diz capaz de ser um bom advogado. Porque, de novo, sem mim nada podeis fazer também é sobre todas as coisas. Ele é o Senhor de todo conhecimento, que nos capacita a qualquer coisa, de evangelizar a preencher um Excel complexo. Por incrível que pareça, Rafael. Próximo. Orar sobre a tristeza do povo de Deus. Daniel, esse versículo é muito bom. Daniel, capítulo 9, verso 19 ao 23. Eu botei 3 aqui, vocês me perdoem. Apocalipse 6, 10 e Juízes 10, 16, que também é muito bom. Daniel 9, 19 ao 23, Apocalipse 6, 10, Juízes 10, 16. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores, pelo amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente, voando, e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e tenda a visão.
Daniel mal acabou de orar, o anjo já veio responder a oração. Daniel está no contexto que ele precisa da sabedoria do Senhor para resolver uma situação, e ele começa a sua petição lembrando do que vai acontecer com ele e os dele se ele não puder conduzir a situação da melhor forma possível, da sabedoria que ele não tem e que ele sabe que está com o Senhor. Antes de terminar, na prática, o anjo já vem e diz: Senhor, me diz para ensinar tudo que você precisa. Próximo texto, Apocalipse 6:10. Por favor. Clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgais segundo os nossos santos que habitam sobre a terra? Aí são os santos clamando ao Senhor para que ele faça justiça contra os maus, com base naquilo que os irmãos têm sofrido por causa das dificuldades da vida normal. Juízes 10:16. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Outra versão vai dizer: ele não pôde mais reter a sua misericórdia. Depois que eles desfazem dos deuses falsos, voltam o coração ao Senhor, o texto diz que o Senhor já não pôde mais reter a sua misericórdia. Uma forma de clamar ao Senhor para que ele haja de forma diferente, porque ele nunca para de agir, mas porque ele venha, restaure, faça juízo, afaste, proteja, conduza, capacite, é dizer: Senhor, estamos sofrendo. O seu povo tem passado por dificuldade. Não está fácil, Senhor. Não está bom, Senhor. Veja como tem sido difícil, como tem sido duras as lutas, como não está bom. Não consigo mais, Senhor. Não tenho para onde correr. Não sei o que fazer. Eu preciso do Senhor. Esse é um dos textos mais legais. O Senhor já não pôde mais reter a sua misericórdia. Era juízo que eles estavam sofrendo por tantas decisões ruins ao longo da história. Mas assim que eles clamam, assim que eles pedem perdão, assim que eles voltam o coração ao Senhor, ele está pronto para abençoar aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Não é a melhor linguagem do mundo, não é que ele não tem mais escolha, que ele não pode fazer mais nada, que ele foi movido, convencido, manipulado, abençoado, não é esse o ponto. Mas o texto ensina que o Senhor estava pronto. Que o que estava atrapalhando a situação mesmo era a dureza. Por que é interessante, por que é valoroso orar com base ou no reconhecimento das nossas, ou levar as nossas dores e aflições ao Senhor? Porque é saudável. Que as nossas orações não sejam só sobre pedidos, agradecimentos e confissões, mas lamentações também. Vamos lá. Porque alivia também, né? Uma pessoa, Deus é alguém que a gente pode aliviar o nosso coração de uma forma que você não pode falar às vezes pra ninguém. Isso traz um certo... Sabe aquela coisa do chorar faz bem? Isso ajuda a manter uma saúde emocional. Não é à toa que nos Salmos, os 150 Salmos, tem salmos de lamento. Que não são e não começam sendo salmos de resposta, né? Frequentemente o movimento é da dor ao louvor. Começa com o Senhor, porque nos abandonou, da onde que vai vir o socorro, se os meus inimigos me cercam, e depois termina com obrigado, o Senhor veio ao meu encontro. Mas o que a gente eventualmente esquece é que os salmos eles não foram feitos de bate-pronto, né? O salmista não sentou e escreveu, ele passou pela dificuldade, clamou o Senhor por dias, semanas, meses, talvez até anos, não sei. E aí, uma vez alcançado, liberto, acudido, ele escreve o salmo. Mas entre uma coisa e outra teve todo um processo. De se aproximar do Senhor sem saber de onde que ele vinha o socorro. De se sentir profundamente abandonado. Esses salmos de lamento nos lembram que tem espaço nas nossas conversas com o Senhor dizer: Senhor, não está bom. Que ele nos convida a lamentar com ele o mal no mundo e na nossa vida. Que é saudável. Que as nossas orações também, na distribuição delas, seja isso. Lá na nossa reunião de oração, a gente tem passado pelos vários tipos de salmo. O retrasado foram os salmos de lamento. E que o salmista está dizendo: Senhor. Traz alívio também, né? Sim. Como quando a gente conversa com alguém e fala obrigado por me ouvir. Sim. Né? Você desabafou. Mas com Deus, né? Que é quem no final tem poder para fazer alguma coisa. O amigo não pode. Sim. Né?
Qual é a melhor pessoa do mundo para levar os meus problemas? Dizer os meus desesperos. Derramar o meu coração. Se com um amigo, que é bom, que é gente boa, que eu confio, que é... mas é limitado. Quanto mais o Senhor. Oração não é para Deus. E essa é a parte boa, não é para convencê-lo, ele já sabe. É por nosso bem. Não é para conseguir alguma coisa, mas para estar com alguém. Porque oração, ele falou aqui, o Spurgeon, é bom em si mesmo. Quando vocês, irmãos, estiverem em tal situação, podem usar os vossos sofrimentos como um argumento para que Deus se volte e salve o remanescente do seu povo. A gente pode clamar pela misericórdia dele, pela compaixão dele, sabendo que ele ouve. Porque, de novo, não depende das minhas palavras, ele está pronto para ouvir. Próximo, a gente pode orar ao Senhor com base no passado. Salmo 71, 17 ao 18, Atos 4, 24 ao 29. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as canse, até que eu tenha declarado a presente geração a tua força e as vindouras o teu poder. Muito bem, Atos 4, 24 ao 29. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Muito bem. Qual que é o valor de ter nas nossas orações o lembrete daquilo que Deus já fez, do que Ele já proveu? Porque é importante, porque é interessante, porque é enriquecedor ou fortalecedor lembrar do que Ele já fez. Qual que é o valor disso? Que nos ajuda. Experiência que a gente já teve antes. O êxito que a gente já teve, a mão de Deus que já operou, a ação de Deus na nossa vida. Então significa que Ele também vai agir. Davi, não foi o caso, né? Mas se ele fosse enfrentar o segundo gigante, beleza, chama ele aí. Ano passado, o Abel estava para nascer, estava com 7 meses, e a gente estava... A história é longa, mas assim, a gente tentou mudar de casa umas 8, 9 vezes. A gente encontrou vários lugares, fez várias propostas, várias foram aceitas, vários contratos foram começados a ser analisados, mas sempre alguma coisa dava errada e não ia para frente. E a gente tentava e não conseguia, Era um apartamento bom que a gente estava, um quarto, que é ótimo para casal sem filho, metragem boa, tudo era grande, mas para um a mais era desafiador. A gente tentava sair e o nosso prédio antigo, ele foi comprado. Era isso, assim. Então os moradores estavam vendendo o que tinha e a gente que alugava estava sendo expulso aos poucos. O que acontecia é que sempre também dava alguma coisa errada na venda do prédio. Porque era bastante gente. Era um prédio de 3, 4 andares, então não tinha tanta gente, mas é o suficiente para ter problema. Sempre dava uma coisa errada, mas assim, sempre ficava aquele, qualquer momento vende. E vende, assim, porque é inevitável. E sempre dava errado a venda e sempre dava errado a nossa saída. E o Abel já estava com quase 7 meses, a Rebeca quase, né, dando a luz, e a gente encontrou um, negociou, teve todo o rolo, que eu já contei no dia do batismo, a gente correu atrás do proprietário, convencê-lo no meio da rua, num bar, enfim, deu certo, graças a Deus. No dia que a gente assinou o financiamento, quando a gente chegou em casa, tinha uma carta de, você tem 30 dias para sair, porque vendeu o prédio.
o dia que a gente assinou o negócio. A gente está morando nesse apartamento agora? Não, tá lá, encostado, alugando, tanto faz agora. Mas a lição ficou, né? Ele provê. Do jeito dele, no tempo dele. Que não deu problema. Aconteceu. Que dele sempre vem a resposta. Na próxima vez, que se for o caso, que a Rebeca estiver quase parindo de novo, tiver que encontrar uma casa, vai encontrar. E se não encontrar, não encontrou. Né? Porque o Deus que sustentou permanece sustentando. Né? E se a gente fosse aqui ter um tempo de compartilhar e lembrar daquilo que Deus já deu, seria refrigério para a alma. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre. É a dureza do nosso coração, a insensatez do nosso espírito que nos faz esquecer que Ele sempre proveu. E que parte das nossas ansiedades, da gente acordar mal, dormir pior, é porque a gente não faz esse esforço também em oração de lembrar do que Ele já fez, do que Ele já deu, do que Ele já refez, né? Inclusive. Ele nos tirou, como Colossenses vai dizer, transportou das trevas para o reino de luz do seu Filho amado. Que no texto literalmente significa arrancou, com raiz e tudo, assim. Bum, bum, não porque eu mereço, não porque eu queria, não porque eu busquei, mas porque Ele quis. Que tudo que eu preciso, Ele também já fez. E o que eu vou precisar, Ele também já proveu. Eu que vou descobrir aos poucos. Spurgeon diz, quando você pleiteia no nome de Cristo, está usando algo que balança as portas do inferno e o qual o exército do céu obedece. Esses exemplos são poderosos para nos lembrar, nos assegurar de quem Deus é. E por último, oremos lembrando o ministério do Senhor Jesus Cristo, Hebreus, capítulo 4, verso 14. Pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. O que Jesus está fazendo agora? Cuidando da sua igreja. Não está regendo o coral de anjos, treinando para quando nós estivermos todos lá, vestidos de branco. Não, isso é uma visão, um espírito das coisas. Ele não está construindo casas, porque ele não é um predeiro celestial. Não é esse o ponto quando o versículo diz. Ele está cuidando da igreja. Ele não tem outra função, ele não tem outro ministério, não tem outra preocupação do que cuidar dos seus. Que as nossas orações podem, deveriam lembrar de que a gente pode confiar no Senhor Jesus Cristo, cujo ministério é capacitar a igreja, distribuir os dons, os diversos dele, para que a gente continue a crescer em graça e conhecimento. E a gente pode confiar que ele continua, como o 1 João vai dizer, intercedendo por nós. Não é que ele está no meio da conversa dizendo, ó, ele falou isso, Deus, que o Senhor pensa isso, vamos tentar chegar num acordo. Não, ele tem um lado claro, o nosso. Que além de não precisar convencer a Deus, de ficar muito preocupado com o que a gente vai dizer, com a força do argumento, a gente conta com o fato que o Senhor Jesus Cristo está dedicado a cuidar dos seus filhos. A fazer com que a igreja continue a florescer. A intercessão de Jesus, o fato dele escolher um lado nosso, garante que as nossas orações têm poder e são eficazes. É bem verdade que nem sempre, que sempre acontecer o que a gente está pedindo, do jeito que a gente está querendo, porque é bênção que assim não seja. Mas a oração tem poder, e ela também não volta vazia. Nem que seja um firme e santo não jamais, porque você não merece, não devia ter, porque você vai se perder. Tudo bem? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por nosso tempo aqui. Nos ajuda, Senhor, a crescer também na oração, a pensar, Senhor, sobre o que o Senhor já fez, a pensar no ministério do Senhor Jesus Cristo, lamentar com o Senhor as nossas dificuldades, lembrar de que o Senhor é, das promessas que o Senhor fez, Senhor, dos atributos que o Senhor tem, Pai. Faça com que a gente cresça nessa área, continue a amadurecer e que as nossas orações sejam cada vez mais parecidas com o seu Filho, de acordo com a sua vontade, Pai. Nos abençoa. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém.